Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Estão bem? Gente, morrendo de saudade de vocês. Pense que a saudade é grande, mas é necessário a gente estar se resguardando, né? Esse distanciamento social é necessário, porque esse vírus não é brincadeira. A gente tem que estar resguardado para depois a gente poder usufruir de tudo que a gente tem direito, ok? Então o que eu tenho a dizer a vocês, não se preocupem, não se desesperem. É uma fase que a gente vai passar e vai passar bem, só ter um pouquinho de paciência. Agora a saudade é grande, eu sei que todos vocês estão morrendo de saudade também, de mim é claro, né? Brincadeira, gente. Pessoal, olha só, mandei uma apostilha para vocês no grupo, bem interessante. Eu quero que vocês peguem a apostilha para a gente interagir aqui um pouco. Claro que a apostilha é autoexplicativa, mas eu vou ler um pouco aqui e interagir com vocês para ver se fica melhor, certo? Antes da gente começar, lembrando, fiz esse canal do YouTube para a gente interagir essas aulas. Eu não tenho muita prática, mas vou tentar dar o melhor de mim para que vocês não sintam tanta falta dos nossos conteúdos, certo? Então você dá um likezinho, se inscreve lá para ajudar o canal, porque aí, conforme for, a gente vai produzindo outros vídeos para a gente interagir, beleza? Vamos lá. Gente, vou trabalhar com vocês essa apostilha, que vocês já conhecem, não é um tema que ninguém... É um tema novo, é um tema que todo mundo já viu algum momento comigo, que é gênero textual. O que é o gênero textual? É o uso das estruturas textuais do cotidiano, do dia a dia, aquilo que você escreve todo dia, aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você interage. Isso é um gênero textual. Então vou trabalhar com vocês aqui esse tipo de gênero textual, que é o poema, que é o exclusivo desse vídeo agora, para ter alguma ajuda, que é um trabalhozinho que eu quero com vocês, e mais, exercitando a leitura, exercitando a criatividade. Então, vocês vão ter que produzir um textozinho para mim. Lá na sua apostilha está bem explicado, vai ser bem interativo, e eu vou tentar tirar algumas dúvidas que ficaram, certo? O que é o texto? Todo e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Então quer dizer, se eu mando um recado, alô, você ouviu, você entendeu o que eu queria passar, isso é um texto. Se eu digo silêncio, isso é um texto. Isso é um gênero textual. O sinal vermelho, eu estou passando, o sinal está vermelho. É um gênero textual, é um texto. Por quê? Aquele sinal, eu entendi o que era para fazer depois que está o sinal vermelho. Então, quer queira, quer não, é um texto. Houve compreensão. Se houve compreensão, é um gênero textual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês peguem a apostilha lá, que é sobre gênero textual exclusivo, exemplificando poema, certo? Vamos lá, gente. Todos com a apostilha? Então vamos lá com a gente agora. Acompanhe comigo. A escrita criativa precisa ser exercitada, sabia? E para dar asas à sua criatividade, aprender como fazer um poema é ótimo começo. Vamos lá. Por acaso o marketing digital se encaixa em versos? Existe otimização de poemas, palavras-chave para as estrofes de uma poesia. O mundo está ao contrário e ninguém reparou? Não, ele não está. Mas ele está valorizando cada vez mais as formas inovadoras de se comunicar. Não é verdade? Antigamente, a forma que a gente tinha de se comunicar com um ente querido que estava longe, qual era? Através de carta, né? O gênero textual carta, que a gente escrevia uma carta e demorava um bom tempo para chegar ao nosso destino e passar um pouquinho daquela saudade que a gente sentia pelo cliente querido. Hoje em dia não, hoje em dia o mundo mudou. Você conversa com outra pessoa que não precisa estar perto, como eu estou falando com vocês. Eu agora posso estar longe, físico, mas estou bem pertinho, estou dentro da casa de vocês, bem do lado, olhando para vocês. Olha que interessante. Isso é o meu de se comunicar. Isso é o gênero textual. Então vamos lá. No caso do marketing digital e dos conteúdos para a web, estamos falando de usar um borogodó diferente para a gente construir o nosso poema. Vamos lá que eu vou chegar onde eu quero.
a mais na hora de escrever. É um borogodó a mais na hora de escrever. Sobre produzir texto que não só comuniquem uma informação, mas também promovam experiências, provoquem sensações e, claro, engajamento. Vocês para produzir o texto. Legal, né? E sabe como você consegue encontrar esse borogodó? Para seus textos, praticando e exercitando a escrita criativa. Por exemplo, ao escrever poemas. Gente, eu sempre falo, sempre eu digo, é muito importante a gente praticar a escrita, não é verdade? Nas nossas aulas, o que é que você reclama? Professor, o senhor está escrevendo demais, o meu caderno não dá mais, a matéria está cheia. Você é um professor que escreve, o que é que eu sempre digo a vocês? Meus alunos sabem disso. Escrevo porque quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Não é verdade? Isso que eu falo com vocês? Então, gente, isso não é fato, isso não é fake, isso é fato. Escrever é bom, a gente aprende com essa palavra e a gente desenvolve a criatividade. Vamos lá! E sabe como você consegue encontrar esse borogodó para os seus textos? Praticando e exercitando a escrita criativa. Então, daí você pergunta, depois deste post, eu vou escrever um poema maravilhoso? Vinícius de Moraes, que nos perdoe por esse trocadilho terrível, mas não, a ideia não é essa, você escrever um poema totalmente diferente, o auge, não. A ideia central não é essa, veja bem. A ideia é aproveitar algumas dicas para destravar os eixos da criatividade que você tem e planejar as experiências e sensações que você deseja proporcionar com seus conteúdos. Gostou? Então, chega junto, que agora a gente vai começar as dicas pesadas para a gente ver como escreve poema. Eu tenho certeza, no final, vocês vão escrever um poema, um texto legal para mim e vão me enviar. Primeira dica, saiba quem é Vinícius de Moraes. Quem é Vinícius de Moraes? Eu tenho certeza que vocês sabem, já ouviram falar alguma coisa. Vamos lá. Calma, que esse não é um post culto ou um teste para o Enem. Mas, para não passar batido, ele foi o poeta que escreveu que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito quanto duro. Olha esse termozinho, que seja infinito quanto duro. Se você já jogou essa frase para o crush, mas não sabia quem era o autor, deu sorte, viu? E para constar, existem outras coisinhas que vale a pena saber sobre o gênero, gêneros literários. Afinal de contas, você estuda com isso, não é verdade? Então, olha que interessante. Seja infinito quanto duro. Quem nunca falou isso? Ou quem nunca ouviu falar isso, esse termo? Muita gente já ouviu, né? Bem interessante. Vamos para o próximo tópico. Entenda o que é um poema. Para a literatura é um conjunto de palavras que rimam ou não, que traduzem um significado, sejam pensamentos, sejam sentimentos de seu autor. Para transmitir tudo isso, o poeta pode usar diversos recursos da nossa amada língua portuguesa, como metáfora, que nós já trabalhamos, não vou falar disso aqui agora porque a aula não é sobre figuras de linguagem, é sobre o gênero textual poema, mas a gente tem que usar nossas figuras de linguagem dentro dos nossos textos. Olha só, metáfora, figura de imagem, hipérbole, eufemismo, onomatopeia, metonima e por aí vai, uma sequência de figuras de linguagem que a gente já viu dentro de sala de aula. Vocês lembram, não lembram? Vocês que estudaram comigo, que já tem algum tempo comigo, viram que eu já falei disso. É bem interessante. Próximo tópico. Saiba que se trata uma poesia. Saiba do que se trata uma poesia. A poesia normalmente é feita em versos, tem rima e repetição e se preocupa com estética. Apesar disso, podemos dizer que ela é forma literária da arte, que é bonito de se ler e ouvir. Na verdade, uma poesia bem feita, que puxa aquelas rimas, um poema bem interessante, que reflita o que você está pensando, está sentindo. É bom da gente ler, bom da gente entender, bom da gente, vamos dizer, interpretar, né? A gente vivenciar esse poema. Fique por dentro de demais gêneros, formatos e estilos semelhantes. O soneto, por exemplo, como o de Felicidade, escrito por Vinícius de Moraes. Também é um tipo de poema, mas tem a estrutura fixa, com 4 estrofes e 14 versos.
sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Gente, todo mundo sabe aqui o que é estrofes, não é verdade? E o que é versos. Estrofes são a estrutura dos versos. E versos são a quantidade de linhas. Certo, gente? Vamos lá. Para completar, seus versos normalmente são decassílabo, que existe 10 sílabas, que a gente já trabalhou isso. 10 sílabas poéticas. Além de Vinícius, Olavo Bilac também foi outro sonetista sensacional. Vamos lá. Próximo tópico. Leia muito. Se você já leu essa sugestão em muitos blogs, posts, e-books e livros, parabéns. Está praticando exatamente o que ele propõe, que é ler bastante. Como já venho falando há algum tempo, leitura faz bem para a alma, faz bem para a vida, faz bem para tudo. Não é mito não, gente, isso é verdade. Leitura é bom. Então, quando eu digo leia, 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 porque eu estou pensando no melhor para vocês. Vocês têm que se ligar nisso. Leiam. Isso, mais na frente você vai saber o quanto é válido. Busque inspiração. Sua inspiração pode estar em qualquer lugar. Isso não é clichê. Tanto que sonetistas como Olavo Bilac têm diversas fases e influências em suas obras, suas emoções, acontecimentos de vida, situação da sociedade, um amor, uma descoberta. Basicamente, tudo pode ser inspiração. É como eu estou dizendo, como eu quero essa produção textual de vocês, poema, eu queria que vocês usassem a sua criatividade. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo, esse momento chato, esse momento complicado, esse momento de quarentena, que é o momento dessa pandemia, que é o Covid-19, conhecido como novo coronavírus. Vocês podem usar esse momento, esse tema e construir um poema sobre esse tema. Não é interessante? Eu sei que vocês conseguem, vocês são inteligentes. Só basta vocês se descobrirem isso, tá? E guardado. Só você olhar para você mesmo e dizer, eu sou inteligente, eu vou conseguir. Eu tenho certeza que vocês conseguem. Certo? Vamos lá, gente. Mais um pouquinho. Isso também acontece com o Olavo Bilac, que flertando com o coloquialismo e até a interação íntima e indireta com o leitor, que não teriam lugar no parnasianismo, produziu um de seus poemas mais famosos e adorados, que é o soneto 13 do livro Via Láctea. Veja alguns de seus versos. Veja bem, olha só. Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Sabe quem faz isso também? O Deadpool e seus filmes. Quem nunca assistiu o Deadpool, né? Aquele filme engraçado que eu curto muito não, mas é interessante. Contando os vacilos que todo freelance comete. Será que o Olavo Bilac foi inspiração para ele? Fica aí o questionamento. Quem sabe? Porque se você olha os textos do Olavo Bilac e o que o Deadpool faz nos filmes, tem uma criatividade a mais. Quem sabe não leu o Olavo Bilac? Utilize emoções já vividas. Poemas e conteúdos com uma pegada mais emocional são feitos para despertar sentimentos e sensações em quem está lendo. Se a ideia é despertar o desejo de comer, olha só, se a ideia do seu poema é despertar o desejo de comer, o desejo de comida, como você deve abordar? É preciso descrever os sabores, na verdade, aromas, momentos de degustação de maneira bem apetitosa, certo? E não, é muito mais fácil fazer isso, descrever um arroz que sua mãe fazia antes de você ir para o colégio. Então, quer dizer, quando a gente quer fazer a ideia, despertar o sabor, a gente tem que se ligar naqueles detalhes, para aquele que está lendo, vivenciar aquilo que você está sentindo, certo? Isso é uma dica. Vamos lá. Faça, olha que palavra interessante, gente. Eu não conheço muito essa palavra, não sou bom em inglês. Tenho certeza que vocês estão aí com a apostila, estão vendo esse nome, vocês que estudam inglês devem saber, mas a palavra é brainstorm. Não é engraçado, mas eu não sei falar inglês. Mas o que significa? Você mesmo e tu. Você com você mesmo. O que significa essa palavra? Gostou da palavra? É bem interessante. Se é para falar de emoções, descrever a lua, a pedra que estava no caminho ou a vida,
besta que passava devagar pela janela, como Carlos Drummond de Andrade descreveu em cidadezinha qualquer. Você precisa explodir de ideias consigo mesmo, certo? Exploda, gente, reflita. Tem ideias, coloque no papel. É como eu digo, jogue. Não se preocupe com as palavras. Você sabe, quando o artista, ele tem um item a seu favor, que é aquela licença poética. Se a gente se preocupar com a concordância, se preocupar com a palavra correta, contanto que dê rima, para passar o que você está sentindo. Isso é despertar a criatividade dentro de você. Vamos lá. Escolha um tipo de poema que você quer escrever. Primeiro você tem que escolher o tipo. O que é que você quer escrever? O que é que você sente? Você está angustiado com o momento que você está vivendo? Você está desanimado porque perdeu o emprego? Você está desanimado porque a escola parou? Você está apaixonado? Você está encantado? Então primeiro você reflita. Desperta esse sentimento que você tem para poder escrever, certo? Vamos lá. Use muitas figuras de linguagem. Muitas figuras de linguagem. Como a gente fala, né? Que as figuras de linguagem remetem coisas diferentes. Aquela palavra que a gente usa como figura de linguagem remete algo a mais do que a gente está lendo. É bom esse recurso a gente usar em nossos textos, principalmente em nossos poemas, certo? E existem vários tipos de figuras de linguagem, como vocês sabem, que a gente já trabalhou em sala de aula, já falando um por um exemplo. Vocês reforçam, vejam lá, pesquisem qual figura de linguagem você vai colocar em seu texto. Aqui eu coloquei algumas figuras de linguagem para você se basear, você entender o que é uma hipérbole, ironia, uma comparação, eufemismo, uma metáfora, uma sinestesia, uma onomatopeia, que é o som das palavras, isso é uma onomatopeia, você pode sentir necessidade de colocar no seu texto. Então eu coloquei algumas que vocês venham a lembrar, certo? E vocês estudem e coloquem, porque fica bem interessante da gente ler. Então, quer um exemplo de brincadeira paradoxal de Cecília Meirelles? No poema Motivo, seus versos são recheados de palavras que se contradizem, mas entre elas é provável que você lembre ou já tenha lido em algum lugar isso aqui, ó. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Quem não já ouviu? É interessante essa frase. Não sou alegre nem triste, eu sou poeta. Uma reflexão legal. No final desse poema, a forma como a poetisa descreve, a morte também é uma metáfora. Olha só, sei que um dia estarei mudo, mais nada. Eu sei que um dia estarei mudo, mais nada. Serve para a gente fazer uma reflexão, não é verdade? Não é lindo esse termo? Esse poema? Bem interessante. Então vamos lá. Deixe de lado as palavras abstratas. O que é palavras abstratas? Aquela que a gente não entende o que você quis dizer. É melhor a gente evitar, porque quem vai ler o seu poema vai ficar, o que foi que ele quis dizer com essa palavra? Então, evite palavras abstratas, certo? Evite coisas, aqueles trocadilhos que a gente não entende nada. Na boa, a velha técnica, bela gíria, você pode trocar. Ele estava ansioso por seu coração acelerado. Está vendo o nosso tema? A gente pode colocar... Ele estava ansioso com a volta da amada. Não, eu poderia colocar também, seu coração ficou acelerado, sabendo que ela ia voltar. Olha, já dá um tom diferente. Parece uma bomba prestes a explodir. Tá? Você tem que usar muito sentimento para despertar do leitor aquela curiosidade. Mas antes de tudo mesmo, você tem que fazer o texto para você. Um texto que você gosta, que você acha interessante. Um texto que você se apaixone, porque o que vier depois é consequência, mas o texto você tem que gostar. Não é fazer o texto olhando se o outro vai gostar, você tem que gostar. É como eu digo, quando a gente escreve um texto, a mente às vezes está muito focado naquele texto. Assim que eu terminei de escrever o meu texto, meu poema, seja lá o que eu estiver escrevendo, para um pouquinho, deixo lá, esqueço aquele texto por alguns minutos, depois eu volto e vou entender o que eu queria colocar no papel. Se eu entender, pronto, o texto está legal. Se eu gostar, pronto, eu sei que o texto está ótimo e todo mundo vai gostar, certo? Tenha cuidado com as rimas. Rimar é uma técnica utilizada na alfabetização de crianças, sabia?
porque ela é fácil, traz associações importantes da linguagem, mas na vida real, e mais especificamente na escrita, precisa ter seu lugar. Isso porque ela pode trazer uma conotação mais rebuscada para seu conteúdo, sem ser necessariamente o que você quer, além, é claro, de engessar sua criação. Então vamos ter cuidado com as rimas. Pode colocar, isso é fato, mas vamos ter cuidado. Qual é a palavra que rima? Para não ficar muito infantil o nosso poema. Então, você, como o autor diz, a rima é mais para a criança, para despertar a criatividade da criança. Mas nós, adultos, a gente usa, mas ter cuidado com as rimas. Escolha as palavras certas. A palavra certa não é a mais difícil, culta, diferentona, a que mais rima com a outra, ou nada parecido com isso. Ela é a que melhor comunica o que você quer transmitir. Então a palavra certa é aquela palavra-chave que você passe para o outro que você está sentindo, ou que você quer transparecer o que você acha. É a palavra certa. Então vamos ter cuidado. Olha só. Então, a parte legal é quando você busca suas inspirações, faz aquele brainstorming, aquela palavrinha esquisita, que é inglês, que é a mesma com eu, com você mesmo, e termine ler muito, que são dicas que já passamos aqui. As palavras certas vêm naturalmente. Não se preocupe, que a palavra certa vem naturalmente. Quer ver? Machado de Assis, eu escolho você. Que os fãs de Assis e de Pokémon gostem do trocadilho. Quem gosta de Assis vai entender. Quem gosta do Pokémon também vai entender. Veja bem. Caso contrário, fica por conta da licença poética que nessa longura do post já nos permitimos usar. A mulher é um catavento, vai ao vento que soprar. Como vai também ao vento turbulento e incerto mar. Nesse verso de As Ventoinhas, do livro Crisálidas, a escolha e as associações das palavras mulher, catavento, soprar, vento, turbulento e mar são tão certas para explicar a forma como ele enxerga sua música certa. Ora vento, ora turbulência, ora fado, ora vilã, né? Quem hoje tem seu companheiro ou sua companheira sabe que ora há um vento tempestade, ora um vento calmo, um vento gostoso, ora aquela turbulência, ora aquela tranquilidade, ora uma fada, ora uma bruxa. Quem tem seu relacionamento sabe, entende como é isso, né? Então ele quis retratar isso, o relacionamento dele com a amada dele. Bem interessante, que faz essa reflexão. Busque ajuda nos dicionários. Gente, não se desfaça do dicionário. Teve dúvida na palavra? Recorra ao dicionário. Hoje em dia ficou mais difícil da gente usar o dicionário, por quê? Tem a internet, né? A gente coloca lá no computador, no celular, a palavra que a gente não conhece, coloca lá, pá, já diz o que significa aquela palavra. Então vamos abusar desse sentido do dicionário, a gente usar para tornar nossos textos mais atrativos, mais bonitos, mais reflexivos, vamos dizer assim. Outra dica, leia em voz alta. Então, depois de trocar palavras por sinônimos, que é bom, você colocar palavras diferentes, rimar ou não, abusar dos recursos linguísticos para descrever suas vivências, percepções e sentimentos, fazer o brainstorming, eu com você mesmo, eu e eu mesmo, usar o dicionário e colocar tudo isso no papel, é claro, descanse seu texto, respire fundo, como eu estava falando, e leia em voz alta para você entender o que você está dizendo. Escuta as ideias, veja se elas estão na sequência correta, se estão sonoras, o som está legal, perceba se palavras próximas podem proporcionar pequenas travas na hora da leitura, igual essa sequência de 6 palavras, não é verdade? Então a gente tem que perceber tudo isso. Não desista com os erros. Se tem uma coisa que os poemas e a escrita criativa nos deu do presente, ela se chama licença poética, como eu estava falando, que também pode ser chamada de erro proposital, que é quando o jeito errado é mais adequado para o seu poema. Às vezes tem uma palavra que ela é errada, vamos dizer, a concordância dela é errada para o termo, mas ela só fica legal se ela ficar com a concordância errada para dar aquele sentido que a gente quer. Às vezes acontece muito. Veja bem, olha só nesse pequeno
Poema, que é uma música bem lindíssima de Chitãozinho Chororó, que é evidência, todo mundo conhece. Eu não sei cantar, né, gente? Não vou cantar aqui não, vou ler. Mas que é bem, tem uma reflexão bem legal, e ela está com uma concordância, está com um erro, ela tem erro gramatical. E a gente, mas como uma música, uma licença poética, não tem nada a ver, está tudo tranquilo. Veja bem, quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Então, a autoria, na verdade, é de outros caras, não é Chitãozinho Chororó, é de Paulo e José Augusto. E de acordo com as regras da nossa língua portuguesa, para que houvesse concordância de pessoa, o você teria que ser substituído por tu. Mas isso, na língua portuguesa, como uma música, um poema, ele tem todo o direito de usar, porque é uma licença poética. Simplesmente não enrolar, né? Se muda. Abraça os erros, tanto os propositais como aqueles que escapam. E a correção de terceiros ajuda a identificar. Porque no final das contas, ou eles dão um charme a seu poema, ou te fazem aprender melhor com os erros. Vamos lá. Peça a opinião dos seus amigos. Como a gente está de tempo de quarentena, não tem muitos amigos nos visitando, a gente pede ajuda ou opinião dos nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, nossos familiares que estão junto com a gente. A gente faz o poema e peça para ele ler, ou você lê para ele, para ver se ele entendeu a mensagem que você ia passar. Só assim a gente vai consertando, vai fazendo aquela modificação necessária que tem que ser. A gente chega lá, certo? Gente, então deu para entender como fazer um poema, né? Ou usar, e vamos usar esse exercício para explorar a sua criatividade na hora da escrita. Então se liga, porque existem outras formas de encantar com seus textos. Pessoal, então, eu tentei explicar a melhor maneira possível dessa apostila. Claro que eu não li tudo aqui como deveria ler. Vocês estão com ela, vocês dão uma lida bem detalhada, bem devagar, bem com calma. E no final tem uma atividade. E essa atividade é a construção de um poema. Então você lê bem direitinho, bem devagar, lê com os olhos, não com a mente, e tenta fazer esse poema e enviar para mim, certo? Aí eu vou dizer, no grupo vai ter o meio que você vai me enviar, você envia, vai ter a data tudo certinho, para a gente poder avaliar que vocês estão participando das aulas, porque essas aulas é necessária. Esse momento de quarentena é uma orientação da SEDUC, da Secretaria de Educação, e a gente tem que participar. E eu estou bolando a melhor maneira de interagir com vocês. Como eu não posso estar juntinho com vocês aí, estou aqui vocês aí. Agora que a saudade é grande, né? Pense, eu imagino vocês tudo com saudade das minhas aulas. Imagino, meu Deus. Eu fico só imaginando o dia de voltar, quando vocês me verem, aquela alegria. Menino, já estou vendo de hoje. Brincadeira, gente. Um abraço, saudade de vocês, um beijo no coração. Até a próxima.